sistema financeiro brasileiro está merecendo um novo plano Collor. Nós, brasileiros, estamos pagando 1 trilhão de juros reais ao ano para esse sistema. Isso mesmo, quase 3 bilhões de reais de juros reais ao dia a esse insaciável sistema financeiro. Os 2 últimos presidentes do agora autônomo Banco Central do Brasil, autônomo a partir de 2021, autonomia conquistada no governo Bolsonaro com as bênçãos do então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, um dos fundadores do Banco Pactual, um banqueiro ou um ex-banqueiro, não importa. O que importa é que ele veio de lá. O presidente anterior do Bacen, que acolheu essa autonomia, Roberto Campos Neto, que também veio de lá e já voltou para lá, e o presidente atual, Gabriel Galípolo, que também veio de lá e provavelmente voltará para lá, cometeram o maior erro já ocorrido na história do Bacen. Quero crer que seja erro, até porque, não fosse erro, seria crime. Na troca dos 2 presidentes, não interviram como deveriam intervir no câmbio do dólar, mesmo com uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares. O Banco Central, o Bacen, interveio 113 vezes no câmbio nos 4 anos do governo Bolsonaro e uma única vez nos quase 2 anos do governo Lula. Época da transição dos presidentes. Tanto o Roberto Campos quanto o Gabriel Galípolo teriam que saber que naquele período de transição dos presidentes, o dólar sem intervenção explodiria, como explodiu. E também teriam que saber que com pouquíssimas intervenções, ele, o dólar, continuaria estável, mas deixaram a moeda real à deriva, enquanto alguns especuladores ganhavam muito. E ainda hoje continuam ganhando e explorando o Brasil com esse juro escorchante de 10% de juros reais ao ano. Esse erro desorganizou e continuará desorganizando a dívida pública brasileira por vários anos. Vejam que depois da escalada especulativa do dólar, algumas pequenas intervenções fizeram o dólar rolar ladeira abaixo, para espanto dos comentaristas de economia das grandes redes de comunicação, que hoje ficam tentando, com evasivas, explicar esse fenômeno do pico do dólar na época. Você acha que essas redes de comunicação deixariam seus comentaristas em economia influenciarem a sociedade mostrando a realidade, sendo que os maiores patrocinadores da mídia brasileira hoje é o sistema financeiro? Esse sistema financeiro investiu mais de 10 bilhões de reais na mídia profissional em 2024 e continua. É vergonhoso ver os comentaristas de economia da grande mídia brasileira já tentando apelidar o desequilíbrio fiscal brasileiro de shutdown. Você duvida que conseguirão fazer dessa expressão da sociedade política americana um chiclete no Brasil? É realmente vergonhoso. O presidente Collor, autor do Plano Collor, renunciou à presidência da República em 1992, mas, mesmo tendo renunciado, o processo continuou e ele sofreu impeachment por corrupção. Porém, foi absolvido pelo Supremo em 1994. Contudo, agora está preso por ser condenado também por corrupção. Ele assumiu a presidência da República em 1990, período em que o Brasil enfrentava uma hiperinflação. Nesse período, o Brasil chegou a bater 84% de inflação em um único mês. Isso mesmo, quase 3% de inflação ao dia. O Collor assumiu a presidência da República decretando confisco em todas as contas bancárias, deixando no máximo 50 mil cruzados novos em cada conta corrente, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Esse valor representava em torno de 2.500 dólares na cotação de hoje. Houve infartos, suicídios, homicídios, agressões físicas em gerentes de bancos, enfim, um caos no país inteiro. Anteriormente ao Plano Collor, como acontece hoje, os bancos lucravam muito. Com inflação ou sem inflação, o capital sempre encontra uma forma de explorar quem realmente produz. Após o confisco do Plano Collor, grandes bancos quebraram, entre eles o Banco Nacional, o Bamerindos, o Econômico. Alguns não quebraram e hoje são grandes instituições financeiras, graças a benefícios do Tesouro Nacional através do PROER, Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro no governo Fernando Henrique Cardoso. Senão teriam quebrado também. O sistema financeiro brasileiro não deve conhecer o mantra do primeiro presidente da República eleito após o fim da ditadura e que morreu antes de assumir a presidência, o inesquecível Tancredo Neves. Abre aspas. Quando a esperteza fica muito grande, vira bicho e come o dono. Fecha aspas. Este gráfico representa
a evolução e a involução da paridade real versus dólar, desde janeiro de 2024 até dezembro de 2025, sendo que o pico desta paridade deu-se em dezembro de 24, na troca do presidente do Banco Central. Aqui, em janeiro de 24, essa relação era R$ 4,90 em média para um dólar. No mês de 12 de 24, quando estava saindo o presidente anterior do Banco Central, esta relação estava em R$ 6,19, em média. E depois, neste período, não houve praticamente intervenção do Banco Central nessa relação. Daqui para frente, o novo presidente começou a fazer pequenas intervenções e o dólar ficou ladeira abaixo aí até chegar a hoje R$ 5,30 em média. Nesta evolução e nesta involução, quem comprou aqui, as pessoas que têm uma certa visão, ganharam dinheiro, muito. E aqui, os menos informados perderam muito dinheiro. E o grande problema nisso tudo é que desorganizou a economia brasileira. Porque quando o dólar sobe muito, ele puxa a inflação, e isso é muito rápido, acontece rapidamente, para subir é muito rápido. Mas para segurar a inflação, é que hoje, por isso, o Brasil está pagando mais de 10% de juros reais ao ano para o sistema financeiro. Isso é um problema muito sério para o país. Vai demorar anos para o país conseguir relativizar este erro do Banco Central. Não posso esquecer de dizer que isso tudo aconteceu com o país tendo 370 bilhões de dólares em reservas cambiais. Não dá para entender